Bom, pessoal, tudo bem? Eu estava outro dia refletindo, né? E até conversando com um grande amigo aí que eu tenho no Rio de Janeiro, que é o inspetor Valnei, né, da GM Rio, uma instituição aí que é histórica e que eu tenho profundo respeito, né? E em especial eu tenho um carinho por todos os colegas aí do Rio de Janeiro, uma vez considerando que eu tenho muito aluno aí, tenho amigos aí em Maricá, na própria GM Rio, eu tenho alguns amigos, tem Macaé, né? E refletindo algumas questões que são basilares, né, em relação às guardas municipais, mas que no Rio de Janeiro acaba recebendo um outro contorno, né, em razão da própria questão mesmo do Rio de Janeiro enquanto Estado, do Rio de Janeiro enquanto política pública e o perfil, né, em que a Guarda Municipal está inserida, né, sobre um total controle ideológico, um controle administrativo, e até a razão desse vídeo que eu resolvi gravar esse vídeo foi agora também, né? Acho que a parte letal, né, desse controle, que é o controle financeiro e orçamentário. Né? Quando você retira de uma instituição pública o poder de agir e o poder de se manter financeiramente para que ela se estruture, você acaba decretando a morte em vida, né, que é a pior das mortes. Né? Você acaba estando juridicamente, financeiramente morto, mas operacionalmente obrigado a ficar vivo, né, e se comportando como um zumbi, né, onde você tem um corpo, mas você não tem uma alma. Isso é complexo demais. Eu poderia até citar, né, como perverso, altamente criminoso, porque se trata de uma ação administrativa premeditada. Né? Inclusive discuto muito isso, né, porque sou membro da 15ª subseção da OAB do Rio de Janeiro, né, estou lá como membro consultor, tendo o nosso presidente, Dr. Ronaldo Fontes Linhares, aí conduzido grandes debates sobre essa questão da segurança pública municipal no Rio de Janeiro, né? E a partir dessa construção, desses olhares, a gente precisa deixar claro 3 pontos que eu acho fundamental, que não podem passar desapercebido numa análise um pouco mais séria, um pouco mais profunda com relação à questão da Guarda do Rio. Eu já ganhei muitos inimigos aí em relação a outros posicionamentos que eu tive, inclusive eu gravei um vídeo, um áudio, eu não me recordo bem, sobre a questão, mostrando, né, a alegoria do elefante, né, do grande elefante amarrado com um barbante no pé de alface, que é a característica principal do Rio de Janeiro. Está sendo também a de Macaé e outras guardas no Rio, cujo, né, o mentor dessa perversidade sabemos ser a instituição Polícia Militar do Rio de Janeiro, através das suas ações de bastidores, do seu controle sobre a legislação, né, e do seu lobby, né, do seu nefasto lobby, onde essa instituição ela ainda não evoluiu a ponto de entender de que há necessidade do município ter, né, a sua guarda municipal estruturada, armada, pronta para enfrentar os desafios que a sociedade do século XXI requer. Esse é o primeiro ponto. Né? E esta polícia que se arroga ao direito de ser a única detentora, né, da patente do nome de polícia, coisa que não existe, e de uma pseudo-jurídica exclusividade do policiamento preventivo, que também não está na Constituição, né, pois a única polícia que tem exclusividade de ação, a palavra exclusividade aparece somente para a Polícia Federal no contexto de polícia judiciária da União. As demais polícias ela não detêm monopólio ou exclusividade de atuação. Né? Então, o que permite, né, as guardas municipais, considerando a Lei 13.022 de 2014, considerando o seu artigo 1º, o seu artigo 3º e o seu artigo 5º, com as 18 competências específicas, atuarem de maneira preventiva, de maneira a contribuir, colaborar e exercer efetivamente papéis também na segurança e na preservação da ordem pública. Então, isso nós sabemos, eu sei, você sabe que são estudiosos, mas o discurso do sofisma da cúpula policial sobre prefeitos e governadores impõe aí uma falácia, né, um discurso
sem fundamento, sem sustentação, da qual todos, parece que, sob efeito de uma hipnose, acaba aderindo a esse falso conceito. Então, voltando aqui a essa minha breve análise, eu quero pontuar rapidamente 3 questões. Primeiro, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro é uma autarquia, né? E uma autarquia que não é dirigida por quem deveria. Né? Quem deve gerir o rumo da autarquia é o próprio gestor que a ela pertence, é oriundo dos seus quadros. Então quem seria, de fato, o legítimo e real detentor do poder de gestão de uma autarquia? O comandante. O comandante, ele tem ali a autarquia, ele tem a verba da autarquia, e ele, através de um planejamento estratégico, de um plano de metas, de uma ação coordenada, né, de manutenção e estruturação administrativa, ele vai gastar esses recursos que são destinados à autarquia, prestando contas ao Tribunal de Contas, para que, a partir daí, tudo fique claro, transparente e a evolução institucional, né, ela aconteça. Então, se há hoje um comando, uma direção, uma gestão dentro da autarquia que não seja dos quadros, é duvidoso, é temerário. Porque por que se colocaria alguém de fora para comandar, controlar, gerir algo que tem pessoas dentro que deveriam estar ocupando legitimamente essa função? Então, por trás disso, existe também o controle das outras polícias em gerir a parte vital da coisa, que é o orçamento. Nós vamos falar isso no terceiro ponto. O segundo ponto que nós vemos é que, poxa, fiquei muito feliz quando houve a criação do Fundo Especial de Ordem Pública, porque isso é a parte vital, para que a autarquia consiga dar aquele up, de qualidade, de estruturação e etc. Mas, novamente, o controle sobre as instituições e sobre as pessoas se dá, como até o próprio Max Weber ensinou, por formas de dominação. A primeira dela, você domina pelo carisma, eu sou amigo, eu estou aqui para te ajudar, vou colocar alguém aqui que gosta de vocês para gerir vocês, e essa submissão acaba acontecendo naturalmente. Existe a submissão também pela questão da norma, aqui eu estou fazendo só uma adaptação a esses conceitos, da norma, eu crio a norma, e como o agente público só pode fazer o que a lei autoriza, mesmo a contragosto, você é obrigado a seguir. E agora, o Rio de Janeiro inova, dando o controle orçamentário na mão do alienígena. Vem um alienígena, seja de que polícia for, civil, militar, federal, ele vem, se apossa de uma autarquia, pelo poder político, e a partir dali senta em cima do cofre, e a partir dali direciona os recursos para onde essa, entre aspas, pseudo-gestão queira dizer que vai fazer. Para onde ele vai direcionar esse recurso. E eu noto que no Rio de Janeiro os valores eles estão sendo direcionados para programas externos à questão da Guarda Municipal e que tem ido para os cofres dos bolsos, para os bolsos de PMs. PMs aposentados, PMs contratados, para fazer, quer dizer, o Estado, na sua estratégia de parasitagem no município, ele já recebe dinheiro dos cofres públicos estaduais, dos impostos que recolhemos, e a não suficiente esse recurso, ele como um grande vampiro, ele vai com as suas presas na direção dos cofres dos municípios, inventando, e é isso que é interessante, inventando hipóteses e devaneios em nome de programas lindos, Rio isso, Rio aquilo, Rio presente, Rio vivo, Rio, etc. E como um grande tentáculo, conectado ao cofre do município para drenar o recurso. E quando isso acontece, nós caímos naquela análise, que aí é responsabilidade do prefeito, que conivente com isso e aderindo a essas falácias, acaba sendo condescendente com o fracasso e o sucateamento da sua própria instituição, que é a GM Rio. Então, qual é o pai
que, tendo o seu filho fome e necessidade, vai alimentar o filho do vizinho. Você alimenta o seu, e havendo sobras, você pode até repartir, mas não é o caso daqui. Aqui, na GM Rio, há carências, há necessidades, precisa-se de melhorar uma série de coisas e recursos, e que esse dinheiro que está sendo dado ao filho do vizinho deveria ter ficado em casa para alimentar os próprios filhos. E isso parece que não incomoda, parece que isso é natural. Nós não vemos lideranças, nós não vemos associações, sindicatos, federações, conselhos, né, se unirem no propósito de questionar isso. Né? Como é que eu posso pegar o dinheiro do município e, através de um convênio com o Estado, passar o dinheiro do munícipe para uma instituição que já ganha e já deveria apresentar resultados melhores do que apresenta? Porque se ele já recebe do Estado para fazer e prestar serviços e não consegue, a falha não é do município. Não é o município que tem que prover. Não é o município. Quer dizer, na realidade, acaba o Estado recebendo 2 dinheiros para fazer um serviço que ele não faz direito. E isso deve incomodar o pesquisador, o policial, o guarda, o gestor sério, inteligente e que tenha, né, um mínimo de noção de gestão. E, finalmente, né, vejo, e aqui de novo a minha crítica, né, e não levem a mal, exatamente por exercer esse tipo de opinião que eu acabo efetivamente sendo atacado. O pessoal faz vídeo fake aí a meu respeito, né, e tal, mas eu não ligo, porque a gente está na caminhada há 31 anos, né, e nós sabemos do que falamos e estamos aqui exatamente para isso, para exercer um papel de melhoria da segurança pública, porque está no 144 da Constituição Federal, que a segurança pública é responsabilidade de todos. E eu, como todos e como cidadão, tenho o dever de exercer a minha fala, exercer o meu papel, né, de análise, de crítica, de contribuição à melhoria da segurança pública do meu país. E como sou municipalista, como confio nas guardas municipais como uma ferramenta estratégica de gestão, de prevenção primária do crime, de ordenamento do espaço público e de que, através do patrulhamento preventivo, possa colaborar grandiosamente com as outras forças do território, eu não posso me calar diante de estratégias, seja elas disfarçadas de que forma for, para drenar recursos, enfraquecendo a Guarda Municipal, seja no Rio, seja em qualquer lugar do nosso Brasil. Tá bom? Então, nessas discussões que eu tive com outros colegas, né, discuti até com o deputado Jones Moura também, não estou aqui fazendo campanha para ninguém, né, discuto isso com o meu presidente aí na OAB Macaé, o Dr. Ronaldo, e também com, né, um grande líder aí que eu admiro bastante, que é o inspetor Valnei, né? Também tem lá o Oliveira de Maricá, né, com quem eu discuto também bastante. E a partir daí, nós temos essa preocupação, essa sensibilidade, e de dizer que está errado. Está errado. A política do Rio de Janeiro para a guarda do AGM Rio está errada. Não é? Quem tem que comandar a autarquia é o seu comandante. Como se ela não fosse a autarquia, ele comandaria do mesmo jeito. Então, assim, algo está errado, algo está fora de contexto. Os atores que estão por trás dessa cortina nós conhecemos, suas estratégias conhecemos também, mas isso não pode durar muito tempo. Né? Então, há de se em algum momento se despertar um líder, um conjunto de líderes, e volto aqui a afirmar, como já afirmei isso há muitos anos atrás, não se prenda ao comissionamento de um cargo, porque esse maldito dinheiro que te dão, ele é nada mais do que uma corrente que te aprisiona, que retira a sua fala, que retira a sua potência de poder e que, acima de tudo, faz com que você, se rendendo a esse apelo, se tornando mudo, acovardado, distante de uma possibilidade de enfrentamento, né, vocês consigam fracionar, dividir a tropa, porque é o que eles querem, o que o dominador deseja é sempre a divisão para conquistar, e a partir daí o dominador escreve a sua história sobre os dominados. E qual é a história que está sendo escrita da GM Rio? A história de um conjunto de oficiais, de inspetores, de graduados, acorrentados a um navio negreiro de uma política pública nefasta, como é que está acontecendo hoje, ou um grupo de grandes homens líderes
agrupados em um quilombo, resistindo, denunciando e enfrentando sob todas as formas a invasão, essa invasão alienígena sobre a autarquia. Ou vocês resistem para mudar o quadro, e que se para isso tiver que fazer uma greve, uma ação, se movimentar, deve se movimentar nesse sentido, ou então se calar, baixar a cabeça, permitir que se coloque os grilhões, e como um ser apático, acorrentado, escravizado e acovardado, seguir uma trajetória de vergonha até o final da carreira, se conseguir se aposentar com dignidade. Tá bom? Fica aqui um grande abraço a todos vocês.